E vamos lá, gente. Tô muito desarrumada. Meu Deus, que eu já trabalhei um monte. Nós vamos conversar hoje. Boa noite. Eu tô falando com gente da onde? Me conta. Vânia, Meire. Ai, Meirinha. Karen. Que mais, gente? Que mais? Fortaleza. Eu tenho parentes aí em Fortaleza. Eu preciso urgente dar uma passeada aí. Lajeado. Aí, meus conterrâneos gaúchos. Embu. Que mais? Que mais? Vamos lá? Então vamos começar? Vambora, vambora. Tenho várias coisas pra falar com vocês hoje. Caçador Santa Catarina, eu tava aí. Sabe que minha família é de Santa Catarina, né? Babu entrando. Ó, passei com seus conselhos de primeira fase. Que bom. Manu Martins. Vamos lá, então. Deixa eu parar aqui a musiquinha, que era uma coisa... Boa noite. Parei pra gente dar uma relaxada e vamos começar. Bom, gente, hoje nós estamos na nossa conversa 2... Nossa conversa bala 2 de véspera de exame de ordem, que vai acontecer no domingo, segunda fase. Então eu vim falar duas coisas. Eu peguei algumas perguntas que já me mandaram, tá? Eu vou falar hoje sobre essa questão relacionada ao contágio, porque por coincidência do destino, eu tinha sido recomendada a ler um livro muito bom que eu vou mostrar pra vocês, porque eu quero vocês mega ninjas. Eu penso em vocês... muito bons, assim, águia, sabe? Eu sempre falo que o direito dá uma coisa que é muito importante pra gente, que tem tudo a ver com o que a gente falou no nosso vídeo de ontem, que é liberdade. Então, vocês sabem que eu sou fã de gato, né? Tem o Mose, que tá com a mamãe, e tem o amarelo agora, meu Lelinho. E gato é um ser muito de liberdade. E eu amo liberdade, eu amo liberdade. Minha liberdade, assim, é um problema, sabe? Eu sou meio... eu não pode me apertar muito, senão eu saio correndo. Então, tem um livro que chama As 48 Leis do Poder. As 48 Leis do Poder. E eu precisava ler, porque uma grande amiga minha, Silvinha, me indicou. Ano passado, nós falamos sobre esse livro e eu fui comprar o Vademecum da Saraiva. Vou deixar um recado pra Saraiva, que pelo amor de Deus, né? Porque eu faço uma propaganda de graça pra Saraiva, porque gosto do Vademecum deles. Peço pra me mandarem de 6 em 6 meses. E dessa vez meu Vademecum não chegou, tá? Hoje mandei e-mail, voltou, uma confusão. Poxa, gente, colabora, né? Porque eu tô aqui ensinando os alunos, eu preciso de um Vademecum novo. Então eu fui pegar esse Vademecum aqui no centro e achei as 48 leis do poder. E aí juntei com coisas que... Com uma das leis, é a lei 10, que é o que acontece essa semana. E eu canso de falar com vocês sobre o que eu vou falar agora. E, nossa, deu a calhar. Muita gente me escreveu falando da nossa conversa de ontem sobre você escravo da OAB, né? E os mais sinceros, não que os outros não sejam, abriram o coração e falaram, não, eu me sinto mesmo preso, aprisionado nessa questão da OAB e eu preciso de liberdade. Então, pô, liberdade demais, não tem preço, liberdade não tem preço. E tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Por quê? Porque vocês me seguem... Ó, repescagem, né, gente? Tem muita gente que... A maioria das pessoas que me seguem são de repescagem ou não é a primeira vez que fazem o AB. E eu fico feliz porque... vocês são demais, vocês são guerreiros, vocês estão sempre persistindo e vão passar, tá? Eu sempre digo assim, quem não tá na repescagem tem que pensar que a prova é única no domingo. E quem tá na repescagem agora a prova é única mesmo, porque você não vai querer voltar lá pro começo de novo. Tem que pensar positivo. Então assim, é guerra, é como se você tivesse com fome e fosse a sua vida. E você tem que ir com toda a força e toda a coragem. Então vamos falar sobre primeiro a lei 10ª do poder, porque eu preciso falar com vocês sobre isso. Aproveitar que hoje ainda é terça-feira, né? E dá pra você... arrumar, caso você não tenha arrumado essa questão da contaminação. Será que você está contaminado? Eu sempre converso com vocês sobre isso, por quê? Porque se vocês me seguem, e quem me segue, a gente se atrai, energia, atrai. Você é uma pessoa de bom coração, tenho certeza que a gente se identifica, tá? Absoluta. E isso significa o quê? Significa que você é muito bonzinho e você adora ajudar as pessoas, né? Adora ajudar as pessoas. E aí você ajuda muita gente, menos uma pessoa, que é você mesmo.
Às vezes, quem tá fazendo você ser escravo da OAB não é só a OAB, não é a injustiça da OAB, é você mesmo que por alguma questão ajuda demais os outros e esquece de si. Madre Teresa de Calcutá não é bom, tá? A gente tem que poder ajudar os outros, mas para ajudar, a gente primeiro tem que se ajudar. Então, essa semana é de blindagem. Você tem que ser basicamente um eremita. Eu sou contra para os meus alunos do treinador qualquer tipo de encontro, qualquer tipo de dia D que esteja todo mundo acumulado, qualquer tipo de almoço que eu sei que vocês marcaram almoço no sábado à tarde, eu sei disso, qualquer tipo de encontro. Por quê? Porque é contagioso, assim como a alegria é contagiosa, assim como... eu sou um bindu, gente, basicamente uma bruxa. Assim, sabe por que eu sei as coisas, gente, que acontecem com vocês? Porque eu estudo, é só isso. E eu já vivi 1000 coisas e vivo com vocês as coisas aqui também no treinador OAB, então eu sei exatamente o que acontece, porque é sempre a mesma coisa. Então, assim como é contagioso a alegria, a positividade, o otimismo, a motivação, por isso que você tá me assistindo, porque eu sei que eu te motivo, eu sei que você fica mais feliz. Quantas pessoas falaram, pô, eu tava super desanimado, não queria estudar mais, de primeira e de segunda fase falaram, eu ouvi suas palavras ontem e putz, voltei com tudo. É isso. Mas a tristeza, o pessimismo também é contagioso. Olha só o que o Robert Greene fala. Ele fala assim, ó: estados emocionais são contagiosos, assim como doenças. Por isso que às vezes, obrigada, Van, por isso que às vezes ou quase sempre determinados alunos eu proíbo de fazer dia D presencial. Faz só telepresencial. Ontem nós falamos inclusive do dia D do CEISC, não sei se vai ter outro dia D de segunda fase rolando agora. Eu me lembrei que, salvo engano, OAB passado, o Pedro Barreto também fez um dia de revisão de segunda fase. Então veja o PB, que talvez o PB faça também, porque na OAB passada ele fez, tá? Então ele diz assim, esse grande autor Robert, ele fala que você tem que se associar aos contrários do pessimismo, aos felizes, aos afortunados. E nós falamos um pouquinho ontem, quando a gente falou da escravidão. Por quê? É a mesma coisa, e ele diz aqui, de eu vejo alguém se afogando e tento salvar. Legal, o PB é muito bom para prever peça, tá? Ótimo. Eu vejo alguém se afogando e tento salvar. Você sabe o que acontece normalmente em salvamento? A gente teve agora um caso de uns atores, né, que um morreu e tal. Por que a moça não foi salvar o outro? Porque normalmente você vai salvar o que está se afogando e você se afoga junto. E aqui o contágio do infeliz e do azarado é assim. Eu lembro que eu tenho uns vídeos antigos que me falavam, desculpa, pelo amor de Deus, que tinha alguém que fazia um cursinho muito famoso aqui em São Paulo, que já tinha feito 1 milhão de vezes a OAB. E eu dizia para os meus alunos, não fica perto. Infelizmente, águia anda com águia, galinha anda com galinha. As pessoas que são esses infelizes e azarados, tá? E não é o seu caso, isso tira da sua mente. Elas têm que trabalhar com autoconhecimento para que elas melhorem sozinhas. Mas elas vão fazer cara de triste, elas vão chorar e elas vão te pedir ajuda. Você vai dar aula para elas, inclusive. Eu cansei de fazer isso na faculdade. E sabe o que vai acontecer? Elas vão passar e você vai reprovar. Então agora, nessa semana, é enclausuramento total, tá bom? Vocês vão ficar bem tranquilos. Esse Robert é demais. Ele fala assim, ó, que bocejo contagia, insônia contagia. Eu sei, tem vários alunos que se ferraram. Eu tenho um aluno que sabe o que já aconteceu? Que a pessoa fez o recurso, passou para um amigo e leram primeiro do amigo, o amigo passou e a pessoa ficou. Eu vou falar de civil, calma. Que mais, gente? Esses contágios, o problema deles é que a gente só identifica essa pessoa que é pra baixo e que ela não quer melhorar tarde demais, quando a gente já tá deprimido junto, quando a gente já tá triste junto, quando a gente já tá no buraco junto. Então você precisa identificar pra sua vida, eu tô falando, não é só pra, tá vendo? Não é só pra agora na OAB, mas agora é essencial. Agora é aquele primo que vai ligar, eu sempre conto essa história, né? Aquele primo que você não vê nunca, ele vai te ligar pra falar, vai prestar OAB, nossa, eu prestei 37 vezes. Você acha que você vai passar de primeira? Você acha que vai passar de segunda? Você acha que você vai passar de terceira? A OAB agora é impossível, eles não querem passar ninguém.
e vai te colocar para baixo, esses infelizes e azarados. Essas pessoas às vezes te atraem porque elas têm uma certa instabilidade, sabe? Elas são muito corajosas, elas, assim, enfim, elas têm uma intensidade nos sentimentos, né? Pedem ajuda, ajoelham no pé. E você é levado àquilo. Mas quando você entra no turbilhão da confusão, é você que vai sair perdendo. Porque essa pessoa só vai mudar de sugador. Você, no dia que desistir dela ou conseguir se desvencilhar, ela arruma outro. E você precisa sair dessas pessoas que te perturbam, tá? Precisa mudar. Essas pessoas infelizes e instáveis não te levam pra lugar nenhum. Então não se complique tentando ajudar. Minha primeira frase é: não se complique tentando ajudar. Tá? Isso mesmo, ó, um amigo falou agora. Nem tô falando que tá estudando. Ótimo. Porque aqui tem até uma história, eu não vou contar aqui pra vocês, sobre Júlio César e sobre Napoleão Bonaparte, de invejosos, né? Invejosos. Às vezes a pessoa vê que você estuda, que você tá indo bem, que você tá rendendo aquele dia, e a pessoa é o azarado, é o infeliz. Aí fica te gorando. E aí você vai pro buraco. Aí fala, vai no cinema comigo, vamos no banco comigo. Eu lembro que quando eu era concurseira, isso é um problema sério de cursinho, né? Cursinho é muito legal, sala de estudos eu acho super válido, eu acho ótimo. Mas assim, tinha às vezes gente, a gente observava. A amiga chamava, já aconteceu comigo também, vamos tomar um café? Quando você viu o café, já virou 30 minutos. Depois chamou pra almoçar, já virou 3 horas. E aí o dia já passou, o cara não estudou, tá? Porque tem que ajudar o amiguinho. Então vamos fazer um acordo agora? Vou apostar em todas as peças. Vamos essa semana ficar quietinhos, falar o mínimo possível, brigar o mínimo possível. Se alguém brigar com você, vira as costas. Agora você não pode ajudar ninguém. Por quê? Você precisa estar bem primeiro. Depois que você passar no AB, a gente vai trabalhar junto se você quiser. Eu tenho um monte de mensagem falando: Gi, eu quero mostrar que eu consegui, as dicas que você deram certo, enfim, quero ajudar meus amigos, e assim vai ser, tá? E é isso que eu quero falar, que isso é uma regra da vida. Você precisa estar com os felizes, com os positivos, com os que têm fé. Porque senão, essa aplicação é universal, né? Se você ficar com gente negativa, é a negatividade que vai te contagiar. Para o AB, o que contagia exatamente? Vamos falar de... Exatamente. Desespero. É o desespero que contagia o AB. E aí a gente vai passar para o nosso segundo assunto, tá? Obrigada, viu, Van? Fofa. Ó, vamos falar da gestão de tempo? Essa foi uma das perguntas que mais bateram hoje sobre gestão de tempo, tá? Me perguntaram sobre gestão de tempo porque as pessoas que estão na repescagem, normalmente, e quem vai fazer a primeira vez, é super válido, perderam tempo de prova. Perderam tempo de prova, né? Não souberam gerir o tempo, e aí fizeram a peça, mal fizeram a peça. Legal, caso Cuvade, a Van tá que tá. E não conseguiram responder as questões. Gente, a minha unha tá um horror, desculpe, tá? Então vamos falar como que é a prova? Primeira coisa, gente, se você quiser, já pega um papel e uma caneta pra você anotar o que vai ser lá, tá? Como que vai acontecer. Ó, o sinal tá ok, porque eu tô com internet cabeada, tá? Não tem como tá ruim, então dá uma andada pra ver se o teu sinal melhora. Quando você pega a sua prova da OAB, ela é um caderno, tá? Então quem tiver com papel e caneta, anota aí, ela é um caderninho, tá? Eu quero que você leia com calma todas as instruções do caderninho. Super normal ficar doente de véspera, tá? Rangel, por quê? Porque é o nosso subconsciente que tá com medo e ele começa a sabotar. Ó, aqui ó, a Van faltou meia hora, só tinha meia hora para as questões. Então vamos lá? Nesse caderninho eu quero que você leia primeiro com calma, ok? Veja se tem algum lugar que você tenha que assinar. Eu tenho palpite para todas, mas eu não vou dar hoje, tá? Eu vou dar durante a semana. Porque eu já falei pra você que eu tô revisando as decisões judiciais pra eu dar um palpite mais certeiro que eu costumo acertar, graças a Deus. Questões no lugar errado, vamos lá? Pegamos o caderno. Nesse caderno, você vai ter as questões, tá? E você vai ter o rascunho. E vai ser uma folha com uma marca d'água escrita rascunho. Então, muito cuidado, porque às vezes você tá tão psicopata, doidão, no desespero, ficou contaminado,
que você não vê que tá escrito rascunho em marca d'água. E o rascunho não é lido. Só é lido a folha definitiva. Então você tem que definir onde é folha definitiva e onde é rascunho. Tudo bem? Primeiro ponto. Segundo ponto. Você, nas questões, tem a folha de cada questão. Questão 1, questão 2, questão 3, questão 4. Você precisa responder a questão na folha certa. Se você não responde, você não existe para o examinador. O que já aconteceu com um aluno meu? O cara não sabia. Então ele pegou a primeira questões, ele começou na primeira a responder tudo seguido. Zero. Então você precisa identificar onde é a folha definitiva da questão 1, 2, 3 e 4. Ok? Tudo bem. Bom, qual é a minha estratégia? Ó, um amigo aqui fez, ó, Alegrand, fez esse negócio. Então, primeira coisa, cada coisa na sua coisa. Tudo bem? E cuidado com o rascunho. Qual que é o maior tiro no pé do aluno? É responder as questões no rascunho, completas, para depois passar limpo. Isso aí, gente, eu brinco, mas é pra brincar mesmo, pra ver se toma vergonha na cara, tá? É coisa de primeira série, não dá. Igual esses tempos agora, tinha umas alunas minhas fazendo prova na graduação, 8º, 9º semestre, 10º semestre, escrevendo a lápis e pra pagar depois, bicho. Não dá. Você treinou um monte e você tem que ter confiança que você vai começar a escrever. Tem coisas que já estão decoradas na sua cabeça. Qual a minha estratégia de prova? Eu faço sempre uma bolota, eu vou fazer depois, porque eu vou fazer uma revisão com vocês. Assim, eu divido em 4 bolinhas o tempo, apesar da gente ter 5 horas. Pra quê? Pra eu ter 1 hora de refúgio. Nessa hora de refúgio vai ser a hora que eu vou estar procurando os artigos, que eu vou estar raciocinando, que eu vou no banheiro, que eu vou comer, um monte de coisa, tá? Então, eu vou ter, basicamente, 1, 2, 3, 4, certo? Basicamente, 2 horas para peça e 2 horas para questão, que tá mais do que bom, tá? Muito mais do que bom. A minha estratégia de prova é começar pela peça. E o que você vai fazer com o rascunho, gente? No rascunho é para rascunhar mesmo. Você vai ter 2 pontos, eu divido, pode escrever aí no seu papel, da peça. Primeiro, você vai fazer a primeira leitura da peça e você pode até grifar. Só que essa leitura não é efetiva, porque o seu cérebro em grifo quase não puxa informação. Você vai reescrever o problema, pensando nos pontos-chave da sua peça. O que é reescrever o problema, Gisele? Você vai ler o problema, é o que eu sempre explico no domínio do Vademecum. E vai botar as coisas importantes. Começou a ler o problema, você vai identificar de cara partes, você vai identificar de cara competência, você vai identificar de cara o objeto da ação. E aí você vai fazer do ladinho uma linha do tempo, que eu sempre faço, eu tô escrevendo junto com vocês, ó, uma linha do tempo, meu negócio da puta, Jesus. Que é a linha do tempo processual. Para você saber em que momento do processo você está. Esse processo não começou, esse processo é uma petição inicial, ou é um recurso, ou é o quê? Linha do tempo. Não tem como errar a peça fazendo linha do tempo. Então, na linha do tempo, e eu vou fazer um vídeo não hoje, mas provavelmente amanhã, porque me pediram muito, fazer a régua do novo CPC, por isso que eu fui buscar, né, Saraiva? Esse Vademecum não tinha o compacto, porque eu gosto do compacto, não tinha o compacto, eu peguei o grandão mesmo, o zerado, sem ser cursos e concursos. Você, na linha processual, vai definir qual é a peça. Depois, você que tá com problema na net, eu vou botar no YouTube, tá? E vai ficar 24 horas no Periscope, beleza? Aí, então, quando você reescreve o seu cérebro, isso é neurociência, ele já vai procurando as respostas que você precisa. Quando você reescreve só as palavras-chave, você acha o quê? As palavras que você precisa buscar no Vademecum, que você vai procurar no índice remissivo das palavrinhas. Lembra? O índice remissivo das palavrinhas. Essa régua é terrível, essa régua aí, a minha régua não tem escapatória não, tá? Mas a gente vai fazer amanhã a régua, hoje não deu tempo de eu manusear esse Vademecum novo, então eu quero fazer com segurança. Bom,
Se eu já vi partes, já vi competência, já vi o objeto e já fixei qual é a peça, eu já tenho quase tudo. Eu já tenho a estrutura da peça. E é isso que eu vou escrever no meu rascunho, gente. Esses pontos-chave, tá? Ponto-chave. É para isso que serve rascunho. Daí como que você vai fazer? Aí você vai começar a fazer sua peça. A competência já deve estar gravada, né? As partes, eu gosto que faça qualificação de parte. Eu acho que o examinador fica feliz quando a tua peça tá fraca, tá? Não gosto de colocar qualificação completa. Você vai fazendo a sua peça. Qual é o âmago, o miolo, o pior da peça? O pior da peça não é qual é a peça. Qual é a peça é fácil, né? O pior é a tese da peça. É a tese da peça. E me perguntaram muito de ontem para hoje: Gisele, como eu faço a organização para gerir o tempo? É assim, gente. Você reescreveu, vou falar algumas. Você reescreveu, tá? Ó, quem tá apressado, alguma coisa assim, não esquece que eu ensinei pra vocês no YouTube. Já, assim que a gente terminar, eu vou baixar no YouTube. Tem aquele negócio de mais rápido, que você consegue clicar pra ir rapidão, tá? Aí você pode ir pra frente e ouvir mais rápido e parar no ponto que você gostaria de saber, tá? A tese, normalmente, é onde a gente mais quebra a cabeça, mas ela vai sair das palavras-chave que você grifou. Muito tranquilo, muito tranquilo. E como que a gente faz? E eu já fiz vídeos sobre isso. Tudo bem, não tem problema. Você vai, primeiro, pegar as palavras-chave e procurar no índice remissivo, né? Dessa palavra, você vai também procurar antônimos e sinônimos, porque às vezes não é aquela palavra que está no seu índice, porque o índice não pode ter todas as palavras do mundo, certo? Legal. Aí você no rascunho escreve os artigos. Artigo, artigo, artigo. Fica de olho nas remissões dos artigos. Aí o que você faz? Primeiro de todas as palavras, gente. Não é uma por uma, senão você perde tempo. Vamos supor que eu tenha 4 palavras-chave que eu encontrei. Eu vou nas 4, vejo os artigos do índice remissivo. Depois que eu acabar tudo, aí eu vou no índice remissivo e não esqueçam de ir no índice de súmulas também. Para quem vai usar Saraiva, não esqueça do índice proibidão, que são as jornadas proibidas que estão no Saraiva. Amanhã eu vou falar sobre elas, tá? Quem não sabe o que é o índice proibidão, veja no meu YouTube índice proibidão, que eu explico direitinho lá, que te ajuda muito. Depois que você escreveu todos os artigos, que não vão passar de 15, 20 artigos, você vai começar a ler esses artigos. Aí você vai ver a remissão deles e vai escrever do lado. Os que você for usar para tese, bolinha. E o que você não for usar, X. Quando não tem nada a ver com o que você está falando, X, X, X. Aí você já vai ter a organização da sua tese, gente. Vamos supor que você esteja muito nervoso. Aconteceu comigo na minha OAB. Eu não achei um único artigo, foi um inferno. Quer dizer, eu fiz a peça, competência, partes e tese não tinha, porque eu não consegui achar. O que você faz? Deixa meia página para você fazer a tese e volta depois, porque o resto da peça, gente, é igual. Até termos em que pede deferimento, local e data pontua. Esses pontos você não pode perder. Então, o basicão da peça já tá pontuando. Mesmo se você errar, vou deixar o coração de vocês calmos, a tese inteira, mas acertar a peça, você tá pontuando e tem chance de passar na OAB. E aí a estratégia é tese robusta com escrita simples. Não é para ficar enrolando na escrita. Como, por exemplo, quando você fizer os fatos, eles têm que ser super simples. Não pode passar de 3 parágrafos, de meia página, não pode. Você não pode gastar linha com fatos. Tudo bem? Bom, então primeiro faça a peça. Daí você vai para as questões. Como é que o examinador pensa? Se quiser perguntar de peça, fala logo, tá? Ou me escreve pra gente falar amanhã. Então, peça, ok? Meu, você tem 2 horas para fazer a peça. Comece então, rascunho, competência, partes, objeto e linha do tempo. Fixou tudo aquilo, começa a procurar os artigos. Escreveu, bolinha nos que você vai usar, X no que não vai usar. Pronta a sua tese. Não achou a tese grossa, que não é a peça, não é a artigo de peça, tô falando a tese. Vai pra frente, escreve as outras coisas que são básicas, porque tudo pontua, gente, tudo pontua. Pra quem nunca viu, é um queijo suíço, não, porque não é buraco. É tudo divididinho, igual a pizza. A
prova. Então tudo pontua e tudo tem que caber. Quando você for, pode sublinhar na questão da prova, pode sublinhar sim, porque a questão, se você ficar até o tempo determinado, você vai poder levar o caderno embora. Tem gente que chega com um caderno aqui no treinador, tá? Então ali você pode riscar o que você quiser no caderno, tá? Fica com você, isso mesmo. E aí, gente, deixa eu botar uma aguinha aqui que eu tô meio com tosse. E aí, gente, é engraçado, a gente chega em São Paulo, né? De fora fica meio ruim. Vamos para as questões. Tá bom, vai lá, vai lá. Questões. Como é que o examinador pensa? O examinador vai fazer questões. E eu vou falar a minha aposta agora, tá? Logo mais. Questões são feitas como questões fáceis, médias e difíceis. Normalmente, já se exigiu de você a questão processual na peça. Então, as questões, normalmente, eu vou falar assim, das 4, vou dar um chute, tá? Mais ou menos 2,5 a 3 são questões materiais, de direito material, tá bom? E aí, como que você vai fazer? Você vai fazer a questão de 1 a 4 ou não? Você vai agir com estratégia como a gente sempre faz. E o que é agir com estratégia nas questões? Se tem questão fácil, média e difícil, isso depende de você, do que você estudou. Vamos supor que cai um negócio de uso capião que você não tem ideia e que pode ser uma peça, tá? Em questão, você vai responder? Vai lá se matar em uso capião? Não vai. Você vai pular para a próxima. Então, você precisa escolher a questão que você vai começar. Deu para entender, gente? Você que tem que escolher. A prova é flexível, você escolhe, só que tem que acabar a peça primeiro, tá? Então, dessas, comece por aquelas que você sabe ou tem alguma ideia da matéria. E você vai fazer exatamente o mesmo procedimento da peça. Você vai reescrever no rascunho, vai ver as palavras-chave, vai achar os artigos, bolinha nos que vai usar, X no que não vai usar e manda ver. Qual é a dica de questão? E eu vou falar em alto e bom som. Vou falar pela milésima vez. Eu não quero choro, porque depois, a Gisele falou e não fiz, porque o meu cursinho não disse. Não escrevam sim e não nas questões. Eu quero que você seja advogado. Você vai responder a questão sem usar sim e não. Porque muitas vezes o aluno escreve sim, mas o raciocínio dele começa a acontecer depois do sim e a resposta era não. E aí o resto ele responde não, só que nem recurso reverte. Então eu não quero que você bote sim e não. Porque se você botou sim e era não, o examinador não lê o resto. Ele tem milhões de provas para ler. Ele não vai ler a sua e não adianta chorar em recurso que não vai rolar. Não use sim e não. Comece a responder, né? É exatamente redação. Com o começo da pergunta e desenvolva. Introdução, desenvolvimento e conclusão. No fim, eu sempre falo para o aluno botar com base no artigo XPTO. Pronto. Enche de artigo a questão. Normalmente o artigo vale 0,10. Ele quer que você parafraseie o artigo, tá? Não é para copiar. É para você tentar com as suas palavras, que fica quase copiado, mas com as suas palavras falar o que o artigo diz e encaixar no fato que tá ali. Precisa saber toda a matéria para responder? Não, porque você tem o VAD. E o VAD vai ter todas as respostas. Principalmente para quem for no índice proibidão, vai ter muito mais facilidade. Então, se você responder sua peça, fizer sua peça média, responder 2 questões completas, você já passou no OAB. Olha que maravilha. Normalmente, depois que você respondeu a peça e 2 questões completas, vão faltar 40 minutos para a prova acabar, tá? Eu já tenho tudo cronometrado. E aí as outras, você vai dar um rebolation. Vai dar um enrolation, um rebolation, você vai ver o que você vai fazer. Normalmente é assim. Quais são minhas apostas? Eu vou começar com civil, tá? E as outras matérias ainda tô aqui, eu tô super lendo o STJ e STF para ver o que eu vou apostar. Primeiro ponto que eu falei ontem e vou repetir. Tem que cair CDC nessa peça, nessa prova. Em civil tem que cair Código de Defesa do Consumidor, porque faz 2 provas que não cai nada, tá? Tem que cair. Outra coisa recorrente em prova de civil é responsabilidade civil, tá? Responsabilidade civil. Eu tava até vendo algumas responsabilidades e vou me arriscar a colocar responsabilidade civil em direito penal, tá? Por quê? Tá tendo essas rebeliões, povo morrendo dentro de cadeia, pode ter indenização pra família.
Cuidado, tá? Eu comecei a ler umas questões de penal também, lavratura de auto de infração incompleta, tá? Cuidado. Então, esses dois pontos de responsabilidade civil e de direito do consumidor têm que ser estudados porque são apostas. Outro ponto, isso pode ser peça ou questão, é a questão de uso capião, né? Posse e propriedade. Porque é algo que já está sendo aventado há um tempo, não caiu e tá na hora de cair também, tá? Tá na hora de cair essa questão e pode ser até a peça, tá? E eu vou terminar minha live por aqui, gente! Meus bonitinhos, amados! Olha, obrigada pelas mensagens, vocês são os queridos, recebi mensagem em todo lugar, tô muito feliz, tá? Espero que tenha ajudado vocês. Manda as perguntas que vocês tenham. Amanhã eu vou ver se eu imprimo uma prova da OAB para mostrar como é exatamente o rascunho. Eu tenho provas que eu fazia de simulado quando eu tava no FMB e deve estar em algum lugar aqui no escritório que eu vou procurar e mostrar pra vocês, pra quem nunca viu a prova, tá? E amanhã a gente vai ter um outro tema e nós vamos fazer o vademecum, vamos ver o vademecum, tá? Pra quem é de civil, processo civil, eu quero fazer a régua e vai valer, né, pra todas as matérias, porque civil é a base, tá? Vamos ver como é que tá, a gente vai ver amanhã. Então, gente, civil eu sempre acredito que pode caminho inicial porque é a mais importante, tá bom? Gente, um grande beijo, locações muito bom também, mas deixa que amanhã eu faço minhas apostas, mas hoje eu quero que vocês estudem CDC e responsabilidade civil fortemente. Um grande beijo, gente, tchau, tchau!